mas eu queria agradecer enormemente o EMEA por ter aberto essa oportunidade de estar aqui conversando com vocês e trocando. O que eu venho trazer para vocês é um pouco da minha experiência e vocês já vão ver assim, sobre o que a gente vai falar, que é sobre circulação de arte, cultura. E eu queria ouvir vocês agora, saber quem vocês são, o que vocês fazem. E queria dizer que eu trouxe uma lista de presença, fiz à mão mesmo. Eu queria muito pedir para vocês não saírem sem preencher o nome de vocês, o e-mail, a área de atuação, a assinatura, tá? Quer começar? Meu nome é Marcelo, eu sou de um coletivo de comunicação de jovens, lá da Ceilândia principalmente, e estou aqui para aprender um pouco mais sobre todas essas ferramentas, né, de apoio à cultura, Meu nome é Ulisses, eu faço parte do Calango Hacker Club, que é um coletivo de tecnologia. A gente oferece ajuda para outros coletivos, né? Então essa minha visita faz parte dessa troca de experiências. Boa noite, meu nome é Daniela. Como a Noemi falou, eu sou embaixadora da Rede Mulher Empreendedora. Eu também faço parte de alguns outros coletivos, como o Calango também, Hacker Club. Faço parte das PyLadies, que é uma comunidade de meninas que programam em Python. E também sou líder da causa uma das líderes, né, nós somos 4, da causa de igualdade racial de mulheres do Brasil. E esses movimentos e coletivos que eu faço parte são dentro das temáticas de empreendedorismo, educação e tecnologia. São as áreas que eu defendo e geralmente com recorte de diversidade, de gênero. Daniela. E até semana passada eu trabalhava na Secretaria Nacional de Política para as Mulheres. E agora eu voltei para o meu órgão de origem. Meu nome é Almir, eu sou da Estrutural. Falar do que a gente participa, do que a gente acredita, que é o negócio. Porque se tiver um mês que eu não tive pelo menos 5 ideias de projeto, eu não fui eu esse mês. O problema é manter o foco. Então eu vim a convite da Daniela, né, lá na Estrutural eu faço parte de um projeto chamado MESSE, né, que é o Movimento de Educação e Cultura da Estrutural. E dentro desse projeto eu sou responsável por uma editora popular. Eu escrevo, edito e publico alguns livros da comunidade, de outros escritores também. E é isso. Sou Miguel Mariano, sou de Samambaia, sou do Conselho de Cultura da cidade, do Movimento Cultural da cidade. Sou mamulengueiro, né? Sou mamulengueiro, dou aula de escultura, dramaturgia, confecção, manipulação e apresento também teatro de bonecos. E sou fundador desse espaço aqui, né? Desde 2011 que eu tenho esse espaço, que é um espaço de resistência e de fomento, discussão, para todas as possibilidades que a gente acolhe aqui, que possam engrandecer, fomentar e aumentar o nosso movimento, nossa ideia de transformar nosso mundo através das parcerias e arte, né? Seja ela qual for, né? E está sempre aberto, sejam bem-vindos, divulguem e venham ocupar mais vezes o espaço imaginário. Sejam bem-vindos. Meu nome é Isabel, eu sou de Sol Nascente. Meu objetivo de estar aqui é porque eu estou com um projeto, entre aspas, em mente. Na verdade, eu queria saber mais sobre essa questão do FAC, de editais e tudo mais. Pode-se dizer que estou saindo do serviço agora e eu sou de um grupo de teatro chamado Elementos Pretos, que nós temos como principal objetivo atividade política, combate contra o racismo, e eu também danço. É isso. Boa noite, meu nome é Ribamar, né? Eu atualmente estou interno ali no CAPS, o problema de drogas, né? O usuário, tá uns 3 meses que eu tenho aí, né? Eu já vim saber que tinha isso aqui, eu vim mais como, assim, para ver o que é, para aprender, lá no Maracubi que me chamou, vamos ali, tem um espaço cultural, né? Então eu atualmente não tenho muita coisa a dizer, mas eu entreguei
as minhas drogas, eu já disse que eu não quero mais usar drogas, essas coisas, né? Estou indo em igreja, estou participando de reunião, quer dizer, eu estou enchendo aquele vazio que eu sentia dentro de mim, eu estou enchendo de cada coisinha um pouquinho, da reunião, dos grupos, vamos dizer, desse grupo aqui, né? Então eu estou fazendo força, porque eu estou com 58 anos de idade, desde os 15 que eu uso droga, né? Então eu estou querendo preencher esse resto da minha vida com coisas boas, esqueci aquelas coisas erradas que eu fiz, né? Então, eu vi que o parceiro lá do coisa, ele resolveu ficar ali na capoeira, mas eu só prefiro mais escutar as pessoas contando as suas histórias e tudo mais, para me pegar alguma coisa para ficar dentro de mim e eu esquecer minha vida regressa, né? Obrigado. Meu nome é Ricardo, eu sou da Ceilândia. Meu primeiro empreendimento assim, eu trabalho com audiovisual, né? Eu tenho uma produtora chamada Dois Palitos Produções e a gente trabalha com vídeo, faz videoclipe, cobertura de eventos em gerais, vídeos institucionais. Sou DJ também e também faço parte do coletivo Raiz junto com a Mimia. Que demais, gente. Estou me sentindo muito honrada de estar aqui. Queria agradecer enormemente de novo, Êmia, porque eu venho nesse caminho, vou me apresentar também, eu sou Micaela. Eu nasci no México, mas eu sou brasileira, assim, meu pai era maranhense e minha mãe é uruguaia e eu cresci, morei no Maranhão, morei no Rio e eu estou há 10 anos em Brasília. Também sou uma militante da cultura, sempre trabalhei na área da cultura, em produção cultural e festival, que é o que eu mais gosto, assim. Eu fico muito entre música e audiovisual, mas eu já dancei muito também, já trabalhei com fotografia, a gente vai fazendo de um tudo, né? E eu acho que por conta dessa minha história de vários países, um lugar muito especial que eu sempre trabalhei foi a circulação. A circulação de arte, de música, de audiovisual, de teatro, porque a gente se faz muito no encontro, né? O que somos nós, se não realmente a arte do encontro mesmo, e como a gente pode crescer e trocar quando está junto, quando a gente troca, seja numa situação grande ou pequena. Então, ano passado, a Secretaria de Cultura do Distrito Federal abriu um edital para algumas consultorias. E aí eu fui selecionada nessa consultoria que ia fazer um estudo para a Secretaria sobre algumas plataformas de circulação e para melhorar um programa que eles estavam lançando que se chama Conexão Cultura DF. Vocês já ouviram falar? Já ouviu falar? Eu vou contar um pouco para vocês. Bom, aí contando um pouco da minha história também, recentemente eu me juntei a duas amigas para a gente formar uma produtora de conteúdo de narrativa feminina que se chama Tantas. Ela é super nova, essa produtora, a gente acabou de montar a empresa, mas a gente já vem individualmente com experiências de mais de 10 anos de trabalho aqui na área da cultura, em áreas diferentes, audiovisual, música, comunicação, enfim. Mas então vocês vão começar a ver por aí a Tantas, estamos abertas a qualquer espaço de diálogo e troca. Não quer dizer que a gente só trabalhe com mulheres e para mulheres, mas a gente quer contar a nossa história a partir do olhar feminino, porque a gente vem de anos de patriarcado, né, dominando as narrativas, então a gente quer agora contar um pouco também a partir do nosso olhar. E o que eu vim falar hoje aqui para vocês, né? Para além de contar um pouco do programa Conexão Cultura DF, o que ele é e o que ele faz, né, da Secretaria de Cultura, é um programa voltado para circulação, para formação e para participação em eventos, festivais de qualquer área da cultura. Ele é um programa que leva a gente para outras cidades, que leva a gente para outros países, conecta a gente com outras pessoas a partir do nosso trabalho. Então, por que é muito importante a gente sempre ter essa ideia, vocês que fazem cultura, trabalham com arte e cultura na cidade de vocês? Por que é tão importante a gente pensar para além do nosso bairro, para além da nossa cidade?
para além do nosso país até. É porque assim, a troca ela se dá em todas as instâncias, né? Então, quando a gente fala em promoção e difusão nacional e internacional, que seria o termo técnico, digamos, quando a gente vai circular, seja com uma peça de teatro, com um filme, com um projeto, né, um livro, a gente está falando da inserção até do DF, né, das cidades do DF em outros lugares. Então, a gente precisa sempre ter essa perspectiva de que qualquer ser humano, qualquer agente cultural que vai para fora do seu lugar, já está ajudando a levar e inserir cultura feita nos seus lugares em outras cidades. Quanto mais gente estiver circulando, maior a mobilidade de artistas, grupos, gestores, e isso é sempre bom. Então, além de sempre estar buscando ampliar os rendimentos e a renda de quem está fazendo, com quem você está trocando. Além disso, a importância de circular também diz respeito que são mais conteúdos girando no mundo, mais conteúdos se conectando com outras pessoas e fortalecendo, então, assim, essa rede de troca de conhecimento, de experiência em qualquer uma das áreas, seja profissional ou não, porque às vezes o fazer cultural não é só no âmbito profissional, mas assim, é antes de tudo humano, né? Então, o programa Conexão Cultura DF vocês conseguem encontrar aqui no site do FAC, porque a Secretaria de Cultura tem o site da própria Secretaria e tem o site do FAC. Vocês conhecem o FAC, o Fundo de Apoio à Cultura? Quantos de vocês aqui têm SEAC? Vocês sabem o que é SEAC? Todo mundo tem SEAC? Não, essa é a questão, nós sabemos. Nós sabemos, mas ninguém tem. É. Vocês sabem como tirar? Mais ou menos. Isso é muito importante, gente. Essa é das coisas mais importantes que a gente... E é um direito, assim. Todo agente cultural deve tirar o seu SEAC. Porque o SEAC é o que vai fazer vocês terem acesso aos recursos da Secretaria de Cultura, que são nossos, são dos impostos que a gente paga, e isso se transforma em política pública, no caso, para a cultura, que é a nossa área. Então, isso vai fazer com que vocês possam fazer projetos para o FAC ou mesmo acessar o Conexão Cultura DF. Esse é um programa, vocês vão ver, gente, que ele é incrível. É um programa que, às vezes, a gente até custa acreditar que em Brasília tem um programa desse. Nenhum outro estado tem esse programa. Fica aberto, exatamente. Vou falar agora, olha, quando vocês vierem no site do FAC, tem aqui FAC, aí tem aqui, tá vendo? A Conexão Cultura DF. Aí vocês vêm aqui do Conexão Cultura DF, ele tem duas abinhas, que vocês vão ver lá. Uma é o que chama o edital permanente, que é o que fica sempre aberto, e o que chama edital Conexão Cultura DF #negócios. Que isso é um edital que a Secretaria de Cultura lança. Como funciona? O programa tem duas modalidades, dois jeitos de vocês acessarem esses recursos. Uma é esse que eu falei, que é o permanente, que eles chamam de demanda espontânea. O que é isso? Eu, Micaela, quero participar de um festival de música em Recife. Eu quero ir, quero conhecer, eu quero ver como é que funciona o festival, e eu quero ir lá conhecer. Eu vou, entro no programa, lá onde eu mostrei para vocês, aqui no edital permanente, preencho um formulário, que não é um formulário complicado. Ele vai perguntar para vocês, qual a importância dessa viagem, o que você leva como agente do Distrito Federal, o que você vai fazer nessa viagem. E aí você pode acessar os recursos para fazer a viagem, fazer essa missão. Então, no demanda espontânea, a gente fala que assim, os proponentes apresentam os convites ou comprovantes de inscrição, ou enfim, solicitam esse apoio para ir para um evento. Pode ser festival de música, de literatura, de cinema, de game, de design, de dança, do que for. Pode ser feira de negócio, pode ser encontro de MCs, qualquer espécie de evento que seja ligado à área da cultura. Então, pode ser o encontro de programadores de game. Massa, pode pegar o Conexão para ir. E aí vocês vão calcular quantos dias vocês vão ficar
e vão fazer todo o pedido. O Conexão paga as passagens aéreas, as diárias, né, o número de dias que vocês vão ficar, e às vezes os eventos têm inscrição paga. Você tem que pagar tanto para poder participar do evento. Agora, por exemplo, em dezembro tem uma feira de música super importante em São Paulo, que vão ter vários compradores, programadores de festival. Quem tem banda, quem é da área de música, super importante, chama Semana Internacional da Música. Tem que pagar, eu acho que R$200 para poder participar. Quem pediu um Conexão, pode botar lá no orçamento, R$200 de inscrição, mais, sei lá, R$500 de passagem de volta para São Paulo e mais 5 diárias que eu vou ficar lá no evento. Mais ou menos em quanto tempo antes a gente tem que pedir? O pedido? Então, isso é uma pergunta bem importante, eu botei acho que um pouco depois, mas sempre quando for usar o demanda espontânea, tem que ser 45 dias antes do evento, do primeiro dia do mês do evento. Então, digamos que o evento seja dia 1º de fevereiro de 2019. Você tem que calcular 45 dias antes do dia 1º de fevereiro. Ou se o evento é dia 19 de fevereiro, 45 dias antes do dia 1º de fevereiro. São 45 dias antes do primeiro dia do mês do evento. E isso é o tempo mínimo. O ideal é que até você entre com um pouquinho mais de antecedência, se for possível. Para a galera do audiovisual, por exemplo, é muito difícil esse tempo. Porque muitas vezes, por exemplo, você faz um curta, aí você quer mandar para um festival de curta gringo. Aí você manda e aí você pede conexão. Mas normalmente a curadoria não solta o resultado de quem foi selecionado dos filmes com 45 dias. Mas essas são questões que o programa está lidando, assim, né? Está tentando resolver. E o outro é o que se chama #negócios, que são editais que a Secretaria de Cultura faz e coloca lá os eventos que eles acham importantes na curadoria deles por área. Então tem evento de música, tem evento de dança, tem evento de circo, tem evento de audiovisual, tem evento de design, se eu não me engano. E aí eles falam, olha, em 2018 a gente vai fazer o edital #negócios com esses eventos. Ou seja, o Estado dizendo para a gente que quais eventos são importantes a gente prestar atenção e ir, né? Para uma pessoa que pede Conexão Cultura DF, você pode pedir até R$6.000, se for para uma viagem nacional. Internacional, R$12.000. E se for em grupo, R$60.000. Lembrando que sempre 45 dias antes do evento. Grupo, por exemplo, eu tenho uma banda. Não, sim, grupo, mas quantos elementos? Porque 60 mil dividido tudo daria mais no máximo 10. Pois é, mas às vezes, sabe, grupos que acessam muito, quadrilha. Quando chega o mês de junho, por exemplo, tem muita circulação, é o mês de junho a agosto, é o mês muito bombado do Conexão. Por quê? Porque em junho estão todas as quadrilhas juninas pelo Brasil, Nordeste brasileiro. Então, os grupos de cultura popular, normalmente, estão pedindo Conexão Cultura. Assim como as bandas que já circulam em Brasília, também usam muito o programa nessa época. Por quê? Porque é quando tem verão europeu e a galera vai tocar fora. O que a galera faz quando é um grupo, por exemplo, de 15 pessoas, que R$60.000 não dá? Normalmente se dividem em 2 pessoas que têm SEAC e vão e fazem o pedido. Agora, é sempre muito importante, se você tem um grupo grande, quer fazer o pedido do Conexão, vale a pena ir na Secretaria de Cultura conversar, falar, olha, gente, a gente vai fazer a solicitação. É sempre importante manter contato com o Conselho de Cultura, porque o Conselho de Cultura avalia os projetos, faz aquela avaliação de mérito cultural, vê o que você está pedindo, para onde você quer ir, qual é o mérito do seu projeto participar daquele evento que você está solicitando, né? E antes de falar da coisa das participações em mercado, eu queria até dizer o seguinte, o programa ele tem 3 linhas principais, assim, que é participação em eventos, festivais, e uma linha que é pouco acessada, é a das menos acessadas, que é de formação. Como é que funciona? Você pode fazer um curso, qualquer curso na área da cultura, através do programa.
você pode fazer mestrado e doutorado, que através do programa com bolsa. Profissional e acadêmico? Profissional e acadêmico. Você vai fazer um mestrado em Portugal, por exemplo, na sua área, na área de game. Tem um mestrado específico para o que você faz e você quer lá se especializar. O ideal é você entrar em contato com a universidade que você quer fazer o mestrado, provavelmente você vai ter que mandar o seu projeto e vai ser aceito. Uma vez você aceito, com a carta da universidade você vai no Conexão e fala, olha, eu vou fazer mestrado nessa universidade em Portugal. Aí eles vão te pagar, isso vai durar 2 anos, meu mestrado, eles vão te pagar 2 anos de bolsa. A inscrição no seu mestrado e a sua passagem aérea, para ir e voltar. Quando o Michel Temer, depois do impeachment, assumiu o poder, logo uma das primeiras medidas dele foi cortar as bolsas do Ciências Sem Fronteira, mas quase 100 mil bolsas foram cortadas. A gente tem um programa que apoia, que dá bolsa, que é o Conexão. Dá bolsa de mestrado e doutorado. Mas e se eu quiser fazer, Micaela, um curso de 3 dias em São Paulo? Pode. Se eu quiser fazer um curso de 3 meses no Acre? Pode. Qualquer tipo de curso da sua área. Se é um curso que é importante para você, que tem a ver com o que você faz, que vai ajudar na profissionalização da sua carreira, do seu grupo, pode pedir. Então, essa é uma coisa que pouca gente sabe. Se eu tenho tipo um grupo e eu querer escrever um grupo para fazer determinado curso, todos têm que ter SEAC, por exemplo? Uma pessoa tem que ter SEAC se for, por exemplo, uma residência artística, que era o que eu ia falar agora. Que, por exemplo, a terceira frente desse programa são as residências artísticas. O que é uma residência artística? É quando você vai fazer uma imersão, uma troca ou um lugar, por exemplo, sei lá, dança. A dança em Minas Gerais tem um grupo que é muito importante de dança e eu quero que o meu grupo faça uma residência artística lá de 1 semana ou de 1 mês. Aí vocês articulam tudo, dá certo, o grupo aceita, você pega essa comprovação de que o grupo aceitou e aí vai lá no Conexão e pede para o grupo todo e aí uma pessoa tem que ter SEAC. Agora, quando é curso, por exemplo, curto, ou bolsa de mestrado ou bolsa de doutorado, aí tem que ser individual mesmo, porque é um curso para a pessoa, né? Você vai fazer um curso, então é individual. Agora, o Conexão exige SEAC, como qualquer recurso público vindo da Secretaria de Cultura precisa ter SEAC, então é muito importante que vocês agilizem o SEAC de vocês. Essa é das coisas mais importantes para serem feitas no ano que vem. Vocês agora está finalizando o ano, mas como meta para o ano que vem, tirar SEAC. E aí, fala, Isabel. A questão do CNPJ. Sempre tem alguns grupos para fazer algumas inscrições que precisam de CNPJ. Pode ser pessoa física? Pode. Mesmo sendo grupo? Mesmo sendo grupo. Eles também, você pode acessar ou via CNPJ ou CPF, sem pessoa física. Aí pode falar. A residência artística, tu pode trazer gente de fora ou Pode. Um grupo de fora? Então, isso também é uma novidade. Uma portaria bem importante para vocês conhecerem e estudarem é a portaria 106, que saiu esse ano, 106 de 20 de abril de 2018. Essa é uma portaria que traz tudo como funciona, digamos assim, o acesso ao FAC e ao Conexão Cultura. Então, a portaria... Vocês já ouviram falar na LOC? Lei Orgânica da Cultura? Alguém já ouviu falar? Já ouviu falar? Oi, tudo bem? Como é seu nome? Micaela, tudo bem? Quem será ele, sabe? Então, gente, a LOC... é uma lei, chama Lei Orgânica da Cultura. Foi uma grande vitória do nosso setor, da cultura em geral, todas as áreas, e a gente conseguiu esse ano. E foi uma vitória assim, de todos, a união de todos aqueles agentes culturais que foram lá para a Assembleia Legislativa brigar para aqueles deputados votarem a LOC. Por quê? A LOC, ela traz as normas de funcionamento do FAC, ela desburocratiza, várias coisas que eram mais burocratizadas assim no pedido de projeto para o FAC, no próprio Conexão Cultura, com a LOC isso foi melhorando. E além disso, ela traz o plano de cultura do Distrito Federal.
um plano com as diretrizes de cultura para os próximos 10 anos. Então é bem importante vocês darem uma sacada assim na LOC, estudarem o que está lá. E aí a LOC é aquilo, né? A gente sabe como funcionam as leis. A galera, os deputados criam as leis, depois vem os decretos que regulamentam aquelas leis. Então, para isso, também tem o que se chama decreto de fomento. Decreto de fomento, né, da cultura, vocês vão achar, se eu não me engano, ele é o 38, depois eu posso passar direitinho para vocês, eu acho que é 38933, se eu não me engano. Esse decreto traz também as modalidades de apoio, e aí tem o Conexão também, Cultura DF, tá lá. O que pode, por exemplo, uma linha que também pode acessar o Conexão Cultura, que essa sim é pouquíssimo acessada, é Educação Patrimonial. Quem imaginar que para Educação Patrimonial a gente pode acessar o Conexão? Pode. Então, a portaria 106... Exatamente. Roteiros de cidades históricas, projetos de valorização de patrimônio, projeto que junta turismo e cultura, tudo isso faz parte desse guarda-chuva que se chama Educação Patrimonial. Por exemplo, uma das coisas que a gente, enquanto Raiz, trabalha é a descentralização da cultura, né? E fazendo os eventos nesses pontos de cultura que já são referência nos territórios. Se a gente quisesse escrever um roteiro e mandar, a gente poderia fazer? Um roteiro de quê? De um evento, de um filme? Para as pessoas virem passeios para conhecer as cidades satélites nesses pontos culturais. Aí, por exemplo, como a gente faz a feira, os eventos seriam casados com esse roteiro, por exemplo. Acho maravilhoso. Isso tem muito cara de um projeto do FAC, do Fundo de Apoio à Cultura. Eu vi assim, mas só que era abrir um edital. Abrir um edital pra galera vir. Como se fosse um intercâmbio. Praticamente. Você fazia os eventos, aí você localiza, você fazia os pontos que você ia fazer, mas esse era tipo o show deles. Ele tem um festival tipo de 3 finais de semana, com palestra, porque ele abriu o edital junto ao FAC para trazer pessoas. Aí ele teve, mas aí já tinha uma base em outras regiões para fazer esse chamamento. Isso tem bem cara assim, de um projeto do Fundo de Apoio à Cultura. Tem uma coisa maravilhosa dessa gestão da Secretaria de Cultura, que foi criar o FAC regionalizado. Por isso que vocês têm que ter SEAC, gente. Porque o que acontecia? Antes o FAC, estava lá o recurso do FAC. Aí toda a galera de projeto cultural, do plano piloto, ia e pegava o recurso todo. Então, às vezes, porque como é por pontuação, às vezes, sei lá, um projeto X, Y pontua melhor e aí pega todo o recurso. Aí a secretaria falou assim, não, eu vou criar o FAC regionalizado. O FAC regionalizado significa que na Samambaia, os projetos culturais da Samambaia vão concorrer entre si. Não vão concorrer com Ceilândia, com Asa Norte, com Sobradinho. E assim, cada região administrativa, digamos assim, tem o seu bolo, entendeu? Sua fatia nesse bolo, desse recurso. E isso foi muito bom, porque isso permitiu que vários agentes culturais, grupos, às vezes históricos, assim, antigos, que nunca tinham acessado o recurso público, passassem a acessar o recurso do FAC. Então, é um programa muito, muito importante mesmo, assim. E o Conexão, ele vem junto com isso. Ele é um programa que está ali junto. Então, você é um agente cultural, você pode acessar o FAC, ganhar um projeto, tá com um projeto vigente no FAC e ainda pedir um Conexão. Uma das coisas que o decreto esse que eu te falei trouxe, a portaria 106 trouxe, justamente é permitir que o agente cultural esteja com um projeto aprovado no Fundo de Apoio à Cultura e ainda assim possa solicitar 2 Conexões Cultura por ano. Então isso é muito bom, porque você pode ter um projeto, por exemplo, para gravar um disco, se você é uma banda, para montar um espetáculo, se você é de dança, circo ou teatro, ou para fazer um filme, mas se chamam vocês para participar de um festival não sei aonde, você pode ir, você pode solicitar, porque antigamente, porque você estava com a prestação de conta aberta, você não podia solicitar o Conexão Cultura DF, aí travava seu SEAC.
Então, isso é uma coisa muito legal que agora o Conexão permite. E Os prêmios, né? E fora os prêmios, pois é. Isso é legal. E o que eu ia dizer é que, assim, a última categoria do programa, que também é super nova, que veio com essa nova legislação da cultura, chama a linha plataforma. Então, o que é a linha plataforma? Ela permite trazer pessoas, só que não permite trazer artistas, porque eles entendem que é mais no sentido de compra e venda dos seus produtos, formação. Então, se vocês estão fazendo um evento, por exemplo, vocês estão fazendo um festival, vocês querem trazer alguém para dar um curso, uma oficina, pode usar o plataforma. Ou vocês estão fazendo um espetáculo, e esse espetáculo vai circular por várias regiões administrativas, eu quero trazer um comprador ou um programador eu sou do circo, eu quero trazer um programador de festival de circo. Aí eu posso trazer. Eu não posso trazer pela linha plataforma um grupo de circo, ou uma banda, ou enfim, um diretor de cinema. Tem sempre que ter essa perspectiva de compra, venda, um professor, uma crítica, uma curadora, um curador, alguém que vá olhar para o negócio que você está fazendo, né? Para olhar para essa parte. Os pontos de cultura têm alguma diferenciação, facilitação? Dentro do programa, não. Não. Nesse programa, cada SEAC, cada agente é ou grupo, né? Então, E eu queria trazer um pouquinho para vocês, assim, que circular não é só você levar a sua arte para fora, assim. Circular tem alguns planejamentos que são necessários para você. Se você tem vontade de rodar com a arte que você faz, se você acredita que saindo do lugar que você mora, seja para outro bairro, outra cidade, outro país, o que você deve fazer? Como é que a gente deve trabalhar nessa perspectiva de circular com o que a gente faz? Tem alguns macetezinhos, algumas coisas importantes para a gente saber. Por exemplo, construção de confiança. O que significa isso? Todos nós somos seres humanos, a troca é uma das coisas mais importantes na nossa vida em qualquer aspecto. Seja, eu sou mãe, por exemplo, tenho 4 filhos. A troca é uma coisa muito importante nessa relação. Eu sou profissional da cultura, com quem eu me relaciono, é importante a troca. Eu sou ser humano na rua, com qualquer ser humano que eu encontre, a troca, a gentileza, o respeito é muito importante. Então, quando a gente está falando de circulação de um serviço ou um bem cultural, uma peça, um show, um espetáculo, um livro, qualquer coisa, a gente está falando de construção de confiança. Se eu quero ir para outra cidade, eu vou construir uma rede que vai apoiar a minha chegada lá. Não significa que eu só posso ir quando eu já tenho 10 pessoas que eu conheço. Não, mas tem uma pessoa que eu vou me conectar e com essa pessoa eu vou construir confiança para fazer com que eu possa ir. Hoje eu só estou aqui porque eu escrevi para a UEMA. Eu fui dar essa oficina na Ceilândia essa semana e estava toda a galera aqui. E aí eu cheguei lá e a galera falou, não, tá todo mundo na Samambaia, no curso da UEMA. Preciso conhecer a UEMA, eu quero ir lá. E aí eu fui, liguei pro Gui, que é o meu amigo que faz o Favela Sound, falei, Gui, como é que eu faço para chegar na UEMA? Aí me passou o telefone da Gabi, aí a Gabi me passou o telefone da UEMA. Aí eu me conectei com ela e eu tô aqui hoje. E isso foi uma construção de confiança, ela não me conhece, eu não conhecia ela, eu liguei, né, mandei um áudio para ela, falei o que eu queria fazer e eu estou aqui hoje. Isso é uma construção de confiança. E isso acontece em qualquer âmbito de circulação, de qualquer arte que a gente faça, seja qualquer linguagem artística. Então a gente tem que ter em mente que quando a gente quer circular, a gente vai reconstruir uma rede de confiança. Plano de trabalho de médio prazo, é o mínimo. É muito importante planejamento, gente. Isso é um gargalo que tem na nossa área da cultura. Normalmente a galera que lá da escola, que depois vai para a faculdade, que é das humanas, que senta lá atrás na escola, que gosta de fazer arte, não sei o quê, não quer distância desse negócio de planejamento. E a gente tem que parar com isso, que isso é uma besteira, porque a gente sim precisa planejar.
Se a gente não se organiza, a gente não vai cumprindo as metas que são importantes para a gente. E eu faço essa oficina, todo dia eu falo para mim mesma que eu tenho que me organizar mais, porque eu também tenho que aprender com isso. A gente que é muito criativo, o nosso problema é que a gente fica muito no campo das ideias, do sonho. Exatamente. Para materializar, a gente gasta tanta energia para poder gerar isso que a gente desiste no meio do caminho. Esse é o problema. Exatamente. Cara, naquela dependência do fazer, né? Todo mundo fala, não, vamos fazer. Fazer é o importante e acaba esquecendo de que pois é. o planejamento fica muito Eu me lembro que, assim, uma das falas mais marcantes para mim do Lula, né, do nosso ex-presidente Lula, alguma entrevista assim que ele estava dando, né, e a galera questionando, porque, sei lá, você errou nisso, naquilo. Aí falou assim, cara, vem e faz aqui. Entendeu? Quer fazer política, quer mudar, vem e se candidata. Porque a gente fica do lado de cá sem se candidatar falando o que deve ser feito. A política só vai mudar quando as pessoas se candidatarem, foram lá e aí a gente vai mudar. E é isso, é sair do plano das ideias. Então como que a gente vai concretizar um projeto, cara? É importante para você? Isso te realiza? Isso é o que você acredita? Bora! Como é que se faz para fazer? E na nossa área, a gente, infelizmente, não somos uma cidade que tem um monte de investimento privado. Não, Brasília não é essa a realidade. De repente, outras cidades têm mais facilidade nisso, de investimento privado. Mas, por outro lado, a gente tem o maior fundo de apoio à cultura do país. Nenhuma outra cidade tem a quantidade de recursos para a cultura que a gente tem, gente. E isso tem que estar chegando em Samambaia, isso tem que estar chegando na Ceilândia, isso tem que estar chegando para cada um de vocês. Por isso vocês têm que tirar SEAC, entendeu? Tem que começar a olhar e traçar essas metas. A mesma coisa para a circulação. Eu quero, com o meu grupo, eu quero ir para pelo menos 2 cidades de Brasília, do Distrito Federal, no primeiro semestre. Eu quero apresentar, eu quero levar meu livro. Eu quero meu livro circular, pelo menos chegar até a Feira do Livro de Brasília e depois sair dela. Ir para outra feira de livro importante. Eu quero chegar na Flip, na Feira Internacional de Paraty, com meu livro. Como que eu faço para fazer isso? Então tem que ir lá, tem que participar dos eventos na cidade. Quando acabar aqui eu vou falar de um evento muito bacana que vai acontecer amanhã e depois, gente. Vocês têm que ir. Vocês estão sabendo já. E a coisa mais importante que a gente faz nessa vida sempre é costurar a rede. E isso a gente não para de fazer. E isso acho que é o que a UEMA vem falando aqui essa semana inteira. Construção de rede, construção de rede. Esse é o nosso maior ativo, para a gente falar um termo assim de economia, ativo. É essa coisa preciosa que a gente traz e faz na vida, é a gente construir rede. Então, Agora, o que mais a gente precisa para a gente circular? Sócio local. O que significa isso? A UEMA, para mim, foi uma sócia local. Eu só estou aqui hoje porque eu me conectei com ela, que conhecia vocês, que estava organizando isso e que possibilitou eu estar aqui. Como que eu faço para chegar em Recife, numa feira de música, ou como é que eu faço para ir para um encontro de dança em Minas Gerais, ou ir para São Paulo, participar de um festival de cinema? Muito importante conhecer as pessoas, sempre estar atento, assim, quem é que faz isso? Isso não é edital no corpo, que tem um contrato lá, Não. Isso são coisas que eu estou falando que são importantes, assim. No edital, eu não botei aqui, assim, mas é bem fácil que está lá o formulário. Vocês vão ver lá que tem 4 modelos de formulário. Se tiver internet, senão depois a gente entra, assim. Mas tem lá escrito formulário, participação em eventos e festivais. Formulário para cursos, intercâmbio, formulário para o edital plataforma, que é esse que pode trazer, e formulário para residência artística. E o formulário é simples, nome, os dados pessoais, por que você quer ir nesse evento, como que você vai levar Brasília, e aí, né, falar que sempre você está levando Brasília, está se conectando, levando outras pessoas. Então, no formulário eles não pedem isso. Mas isso aqui são dicas que eu dou para vocês, assim, já na construção desse caminho para a circulação. Porque, por exemplo, já te passo, Daniela, só um minutinho. Quando já aconteceu, por exemplo, de um grupo que eu conheço até, de música, acessar o recurso para fazer circulação,
que é uma das linhas que permite o programa, você fazer uma circulação. Tem que ter pelo menos 3 cidades. E aí eles ganharam conexão, foram selecionados, foram para essas cidades e tocaram para ninguém. Chegou lá, casa vazia. Só você ganhar o programa Conexão significa que você vai ter gente no seu show? Não. Então, para isso é importante a rede, para isso é importante saber quem faz, os sócios locais que vão te ajudar nisso, a trazer gente, assim. Fala. Não, era só, tanto nessa questão dos sócios locais quanto a questão da rede que você falou, a importância disso, assim, vital, e eu acho que qualquer empreendimento, qualquer ação que vai fazer, até mesmo porque assim, o que acontece? Você precisa aprender, eu acho que a parte mais difícil talvez dessas interlocuções, né? Você conhecer pessoas, você fazer redes, foi um desafio para mim, porque não é fácil, às vezes você vai chegar num lugar e as pessoas não vão estar lá sorridentes de braços abertos te esperando. E aí, se a gente vai muito naquilo, então eu tinha vários traumas meus pessoais. E aí, nesses momentos, nesses contatos, eu reforçava esses padrões, esses perfis. Então, assim, eu tive que aprender muito, né? Até mesmo porque os trabalhos que eu estou fazendo, eles dependem disso. Eu estar aqui hoje foi mais ou menos isso. Eu vi a Amy numa apresentação, já era a segunda vez que eu estava vendo eles, fui lá, falei, vem cá, quero falar com você, comecei a conversar. E quando eu conheci o Almir foi a mesma coisa, conhecer o Almir e o pessoal da Estrutural, a gente levou 2 anos para conseguir falar com eles. Então, assim, até mesmo porque às vezes, então muita coisa que a gente acredita, a gente tem que desacreditar de tudo para fazer essas conexões. Então não é achar tipo assim, a própria Badia, né? Depois que eu conheci a Badia, eu fui descobrir que ela tem problema com o telefone mesmo, que ela esquece, que ela perde, que ela é roubada, que não é pessoal, né? Mas até isso acontecer, na minha cabeça eu ficava tipo assim, esquece essa mulher, não vai falar mais, ela nem liga pra gente. Então, esse tipo de coisa a gente tem que tirar da cabeça, às vezes insistir sim porque a pessoa não percebeu, às vezes a forma que eu falei, tentar ir de novo, ou se eu fui sozinha, então pesquisa, né, quem é que está acontecendo naquela região, tem dessa tal dessa lei, deixa eu ver se eu consigo acessar, e aí eu consigo chegar pelaquela pessoa que ela me leva e respeitar os momentos, os espaços. Então é uma construção, a rede é uma construção, você entrar em contato com os sócios locais é uma construção. Às vezes você vai numa indicação de uma pessoa que acha que aquilo é o ou, mas depois você descobre que é uma furada e o outro que é o ou. Então depende de quebrar cara, depende de ter cara de pau. Então eu falei, eu aprendi a ser cara de pau, então eu chego nos lugares, não dá pra ter vergonha. Então se tem vergonha, cara, começa a exercitar, começa a fazer teatro. Se vira, porque depende que você seja cara de pau, depende que você seja muito persistente e depende que aí tem até um ponto que você vai falar ali na frente, depende que você esteja realmente interessado em fazer uma troca. Exatamente. Eu ia falar agora para você, Daniela, que assim, sempre, nunca esqueça que o que você está lá pleiteando, você também está aqui, você também é um ponto a receber. Então a mão dupla é assim, fundamental. Na segunda-feira eu estava falando com você. Então quem está pedindo vai estar recebendo, entendeu? Não acha que existe relação interessada. Eu falei assim, eu estou aqui hoje, não é porque eu sou a pessoa mais legal do mundo, que eu saí lá do outro lado da cidade para vir aqui. Não, é uma relação de interesses. Eu não estou falando, você falar que é uma troca, uma relação de interesses, não significa que são interesses ruins. Que é ruim, não. É exatamente entender o significado real da palavra. É uma troca, eu estou fazendo uma construção, é o meu trabalho, eu enquanto embaixadora, eu tenho a obrigação de estar nos lugares, de conhecer Brasília, e foi uma proposta, um desafio que foi colocado de sair do quadradinho, de sair do aviãozinho para ver o que tem em volta. Né? Então, assim, esse é o meu trabalho. Então, eu estou aqui porque eu preciso fazer isso. Eu conheci hoje, olha a diversidade disso que está aqui. Então, isso aqui é único. Isso aqui é único. Então, dá valor para esses momentos, assim. Isso é muito rico. E isso é muito mais do que muita gente acredita que possa ser. Sim, é muito importante isso que você fala mesmo, porque às vezes a gente esbarra no primeiro obstáculo, né? E até leva para o lado pessoal, né? Qualquer obstáculo que seja. E não, né? A persistência ela é importante em tudo na vida, né? Fala.
Só acentuar mesmo que ela falou, que eu fiz muitos cursos de Dragon Dream, né? Até eu encaixar na minha cabeça como é que funcionava tudo isso. E uma das coisas que mais me chamou a atenção, que é isso que você falou da questão da troca, né? Que a gente tem, assim, como eu trabalho serviço voluntário há muito tempo, aí a gente vai percebendo como é que a sociedade funciona, como é que a mente de cada pessoa dentro do seu contexto. E aí a gente percebe que as pessoas têm um ideal, assim, um conceito de vítima, de que só ela precisa, só ela tá querendo, né? E isso vira um sistema que é o assistencialismo, né? Desculpa, é assistencialismo. Que a pessoa acredita que só ela tá precisando, só ela pode mudar, só ela isso, só ela. E aí, fazendo, né, todo esse retrospecto, quando você falou de troca, eu entendi, né, já tinha entendido antes, que de fato o que a gente precisa entender é que não é uma relação de ganha e perde, mas tem que ser uma relação de ganha e ganha. Ganha e ganha. Então, exatamente. Se não for assim, não funciona. Eu acho que outra coisa que é entender que, por exemplo, não é porque esses territórios estão centralizados que eles não pulsam abundância. Ao longo do tempo que a gente vem fazendo essas conversas de quebrada para quebrada, é exatamente para isso, para a gente quebrar esses estereótipos postos de que nas periferias só tem escassez, de que a gente só passa no noticiário na parte policial. Ao contrário, Brasília é um catalisador de cultura do país inteiro. E isso é muito rico e é nesse sentido que a gente tem que potencializar. Inclusive, perder o vício de chamar de Brasília, mas enquanto Distrito Federal. Porque várias vezes a gente vai estar falando de que a gente é Brasília, mas a gente não é Brasília. A gente pode ir todos os dias, a gente está condicionado a fazer esse movimento diário, né? Mas não quer dizer que nos finais de semana isso também vai ser potencializado. Então, por que não a gente utilizar os nossos territórios para entender e construir melhor essas redes? A gente percebe que às vezes é difícil mesmo, porque é um caminho que é que nem você falou, a galera não sabe, mas eu acho que mais do que a questão do assistencialismo é a questão de garantia de direitos. Por isso que é muito importante o que a gente está fazendo aqui, que a gente está democratizando a informação. E aí, nisso que a gente ganha, é nisso que o jogo vira, sacou? Porque aí a gente não vai mais para o olhar do assistencialismo, a gente vai se entender enquanto um colaborando com os outros. E aí o seu empreendimento vai poder se juntar com o outro e a gente vai se ver enquanto potência. E aí, meu querido, a gente ganhou o jogo. Aí que entra a palavra principal, o empoderamento. Sim, se você sabe que você tem uma necessidade e que você pode trocar essa necessidade por um conhecimento, pronto. Sim. A gente resolveu E nas o problema. trocas, independente de estar na estrutural, estar na Ceilândia, estar em São Sebastião, Exato. você perceber que o seu problema não é só individual, é coletivo. E de que essa juventude partilha dessas questões. E aí é muito legal porque a gente entende que não tem mobilidade para que a gente transite e faça esses intercâmbios de quebrada, né? Essas trocas culturais. Você consegue ir pro plano, mas você não consegue ir pro Exatamente. Por exemplo, eu moro na Ceilândia Sul, é muito difícil às vezes ter que fazer reunião na casa do Palito. Porque não tem ônibus que vai direto da Ceilândia Sul para a expansão do setor, sacou? E aí a gente tem que buscar outras práticas para redirecionar esse território. Por isso que é tão importante que a gente se fortaleça enquanto rede, para futuramente a gente estar fazendo o que a galera da cultura conseguiu se organizar para fazer. Para que a gente vai lá e pleiteie, não, eu quero que melhore essa questão da mobilidade urbana, tudo isso. Porque essa história de Uber não é mobilidade urbana, não cai nessa Não, exatamente, galera, assim, é por aí, essa coisa da reciprocidade, mão dupla, gente, isso é importante para tudo, né? Nada é assim, né? Nada é uma via, e isso funciona para os nossos trabalhos também. Então, e a vida é cíclica, né? Eu e o Thiago, a gente estava conversando no carro como a vida é movimento, eu falo isso todo dia pro meu filho, que tem 13 anos. E é assim, a vida é movimento, a gente está sempre andando, a gente está andando todo mundo para aquele caminho, que todo mundo sabe. E nisso, só temos algumas chances para a gente se curar, se melhorar, se trabalhar, se conectar, trocar, então vamos embora, sabe?
Vambora, vamos dar as mãos, ninguém solta a mão de ninguém, não é isso? Então vambora. Vamos seguir nessa daí. E aí essa coisa que eu sempre falo também da construção e trabalho offline. O que é isso? O trabalho não é só eu tô aqui conversando aqui com vocês e tal. Não, existe todo um trabalho assim, você com seu dever de casa, exatamente. Que é você... O que é, né, esse trabalho offline? Cara, é conhecer quais são os eventos da sua área, que festivais são esses, que feiras literárias são essas, que eventos de games são esses, que a galera está fazendo por aqui que você precisa saber, sabe? Porque se a gente não tem essa informação, como é que a gente vai saber para onde a gente quer ir? Então, como é que a gente pode saber que a gente pode gostar de uma coisa que a gente não conhece? Só a gente procurando. E tem que pesquisar, gente, tem que pesquisar, tem que olhar, dar um Google em tudo, assim, tudo o que acontece na sua área. Pesquisa, eventos, são festivais, eventos, feiras de negócio. Tem feiras de negócio para minha área audiovisual? Tem. Tem mercado que eu posso encontrar, por exemplo, os canais de televisão que estão comprando curtas-metragens. Importante, cara, saber. Eu faço curta-metragem, eu quero vender para um canal. O que eu tenho que fazer? Quais são os canais que hoje exibem curta-metragem? Ou quais são os festivais que passam longa, documentário, que é o que eu faço? Tem que saber. Eu quero dançar, e eu quero dançar break. O que eu faço? Qual é a rede do break? Hip hop? Quais são os eventos importantes? Com quem eu tenho que me conectar? Então isso é muito importante, e sempre trocar. Sempre trocar. E trocar mesmo, assim, tem muita gente na área da cultura, até mulheres, assim, ainda bem que a gente está mudando essa mentalidade e o empoderamento da sororidade está mais forte hoje, das mulheres ajudando outras mulheres. Mas houve um período que não é tão longe assim, que mulheres produtoras achavam que tinham que ter postura de homem, só para botar o pau na mesa e dizer que é produtora, e para ser produtora tem que ser dura, tem que ser grossa, tem que ser, porque é assim que o meio se criou. Isso é uma ilusão, assim. Eu posso querer ir trabalhar de batom vermelho, porque eu sou mulher e gosto de usar batom vermelho. Eu posso querer trabalhar de saia, porque eu gosto de usar saia. Ah, não, eu gosto de usar calça. Cada um do seu jeito. Agora, que as mulheres não precisam exercer esse lugar masculino, não precisam. E isso é uma coisa que é recente também. Então, essa coisa de que muita gente acha que não pode compartilhar contato. Eu não vou compartilhar o contato, cara, daquela gig lá, porque, porra, senão a pessoa vai também já pegar esse contato. Não, gente, isso aí é uma besteira. Sim, a gente tem que trocar. Sim, a gente tem que compartilhar. Acesso, cara, democratizar o acesso. Eu posso, por exemplo, ter o contato de um programador de um festival, e aí eu mostro o meu trabalho, ele não gosta do que eu faço, não é porque não combina com a curadoria dele. E eu passo para o EME e ele gosta do trabalho da EME, porque combina com a curadoria dele. Tem a ver com o que ele faz, com o que ela faz, e aí dá o match, entendeu? Tipo... Na cultura, então, ainda mais quando você fala de patrocinador, né? Pois é, exatamente. Não, esquece, né? Patrocinador, você vai roubando de mim, eu não tenho mais exatamente. pra fazer. Exatamente. Gosta do seu projeto, e não gosta do meu, né? Deixa de apoiar o meu. Exatamente. E uma das coisas... Quanto mais projetos, quanto mais a cidade estiver crescendo, pulsando e outras pessoas vêm e conhecendo, então talvez esse patrocinador, ele, por causa de um outro evento que chama a atenção de um outro patrocinador, surjam outros patrocinadores, né? Então, assim, é muito mais a questão da escassez, que eu acho que só vai ter esse patrocinador. Pois é, gente. E eu não penso que se eu levar mais diversidade, eu posso alcançar mais pessoas, mais patrocinadores. Exatamente. Um monte de edital e um monte de fundo e um monte de dinheiro que fica lá parado porque eu não às vezes devolvido. Porque eu não me qualifico, então vamos se qualificar todo mundo. Gente, tem espaço para todo mundo, gente, exatamente. O FAC tá dando essa melhorada agora, mas... Porque antigamente era o FAC e a LIC, que a galera falava assim, que era o clubinho do FAC e o clubinho da LIC, Aí o FAC agora deu essa melhorada, assim, com a digitalização. Não é fácil, gente, não é fácil, não é fácil. E tem muita gente ainda que pensa dessa forma, mas a gente vai lá regando a sementinha, entendeu? Aos poucos falando nesse... Eu acho que esse não tem outra saída, gente, para o mundo que a gente está vivendo hoje.
Haja Mercúrio retrógrado pra gente aguentar, gente, pelo amor de Deus. A gente tem que se dar as mãos mesmo. Gente, o mundo está aquecendo, as águas estão acabando. Pelo amor de Deus, assim, se não for a gente se ajudar e reconstruir, reconectar, e eu acredito que é pela nossa área, que é pela cultura. Tem gente que acredita que é por outros caminhos. Eu acredito que é do nosso jeito aqui. Então E aí uma coisa que eu acho das mais lindas assim do programa é que o programa ele ajuda na profissionalização da nossa carreira. Por quê? Que programa hoje que a gente tem que ajuda você a fazer um curso, cara? Eu quero fazer um curso de Dragon Dreaming. Será que pode? Talvez. Mas assim, design, arquitetura, dança, cinema, poesia, hip hop. Até que o de Livané, no Rio. Passei. Você foi o Conexão Cultura, você usou? Porra, maravilhoso. Já fala aí sobre essa experiência. Já conta. Como é que foi difícil acessar o programa? Foi não. Quando abriu o FAQ, eu tava lendo os outros editais e eu já tava com o programa de ir já. Tava programado já para ir pro Rio. Já tinha me inscrito era uma parceira da gente aqui que tava mobilizando esse curso lá na faculdade. Aí eu comecei a ver os acessos para poder ir. Falei com o patrocinador, falei com alguém, mobilizei lá a gente mesmo no Ruas. Aí depois eu fui escrever. É um formulário como o de viagem para você ir para. Exatamente. A única coisa que eu precisei que foi um pouco mais difícil, foi da carta da faculdade. Mas como eles estavam interessados também. Porque você ia fazer o curso, né? Aí até eu explicar para eles que eu ia fazer o curso, que eu não estava pedindo a bolsa, essa foi a parte mais difícil. Mas depois que eles entenderam que eu ia pagar, que era só para mim comprovar que eu ia fazer o curso, aí foi o que eu faço. É um formulário mesmo. E é um formulário pequeno, né? Não é. De conta menor ainda. Não, isso é outra coisa linda, gente, porque essa coisa também dessa nova legislação que vocês vão ler, que é a LOC, com o decreto de fomento e com a portaria 106, eles simplificaram assim muito a coisa da prestação de conta. Antes era uma prestação de conta. O que significa? Prestar conta, ou seja, você tem que prestar o dinheiro, assim, contábil, tudo que você gastou com o quê, com nota, não. Hoje não é assim. Hoje eles falam que é uma prestação de informações. Então você vai mostrar que você foi, então você tem que, muito importante, gente, guardar o ticket de viagem. Não joguem fora, que isso é importante. Não dá problema. Seja de ônibus, de avião, do que for, guardem lá o bilhetinho. Foto da janelinha do ônibus do avião. Não, pode ser foto do negocinho, mas tem que ter a comprovação de que você foi. Então, enfim, você tem que mostrar que você foi. Se tiver crachá o evento, bota lá a fotinho do crachá. Fazer um relatório do que você foi fazer lá, como é que foi. Um relatório bacana. No primeiro dia eu fiz isso, no segundo dia eu fiz aquilo, conheci a Uêmia, conheci o Marcelo, conheci o... Então, conta um pouco do que você fez, tipo, fala e não precisa mais prestar conta. Isso é muito legal, gente. Isso aí é maravilhoso. Antigamente não dava nem pra comer na tiazinha, gente boa, que você achou legal a comida. Não dava, né? Não tem nota, não sei como você fala. Exatamente. A tiazinha é mó legal que a comida. E aí, gente, é o seguinte, quando agora vocês vão começar a circular por vários lugares e vão começar a se apresentar e defender o projeto de vocês. Vocês sabem defender o projeto de vocês? Vocês sabem falar bem sobre o que vocês fazem? Isso é uma coisa muito importante também. Vocês sabem quais são os pontos fracos e fortes do trabalho de vocês? Tudo isso é importante na hora de você construir o seu discurso, até para você preencher uma Conexão Cultura DF. Você tem que saber qual é o ponto forte do que você vai fazer lá, no evento, ou quais são os pontos fracos que você tem que melhorar. Inclusive, às vezes, os pontos fracos podem ser argumento também. Eu preciso que o meu projeto melhore nisso, por isso eu estou pedindo para fazer esse curso. Referência, então, é as melhores partes. Referência, exatamente. Então, isso faz parte da construção de todo esse caminho para a circulação. Porque a gente tem que conhecer o que a gente faz. Construir frases curtas, né, que a gente fala. E o que a gente precisa para construir uma boa apresentação sobre o seu projeto? A galera fala que isso é um pitching. Pitching é o termo que se usa muito para audiovisual, está começando a ser usado na música, quando a galera também de mercado de música está começando. Você tem que sair, Isabel? Sim. Ah, que pena. Você já assinou a listinha? Já assinei. Legal. Muito obrigada por ter vindo. Muito obrigada. Por que você tem que ir embora? Por causa
Você mora no São Inocente? Palito mora na Expansão. Pode ficar. Tá vendo? Conexão é isso aí. Não é só valendo na oficina, de verdade. Na prática. É isso mesmo. Aprendendo a se conectar na prática. A gente vê a teoria e já vê a prática. Então, gente, saber assim bem o que é que vocês fazem é muito importante. Façam esse exercício de fazerem perguntinhas, assim. Por que eu faço isso? Para quem que eu faço isso? Por quê, né? Por que eu gosto? Como eu faço isso? Essas perguntas vão ajudando vocês a construírem seus argumentos para futuramente vocês pedirem para o FAC, para o Conexão Cultura DF. Isso é legal você estar falando, porque a dinâmica que é... Eu vou pegar uma aguinha, será que tem? Era exatamente isso. A gente pegar uma folha 4, dividir ao meio, botar... pontos fortes. Isso, pontos fortes, oportunidades, pontos fracos, riscos, porque aí era para a galera que está em diferentes etapas repassar isso para os empreendedores que estão Isso é muito legal, isso é um exercício que ajuda demais, gente, a conhecer o que a gente faz, conhecer os nossos pontos fortes, fracos, e isso ajuda a gente, isso dá um norte, sabe? Porque você começa a ter já em mente, na sua cabeça, o que você tem que melhorar, aí você fica mais atenta às oportunidades em cima dos seus pontos fracos, né? Então, isso é bem importante mesmo. Essa coisa de conheça seu comprador, né? O que significa isso? Conheça seu comprador, você quer participar de um festival, ou seja, o programador daquele festival é o seu comprador, é o que vai, por exemplo, programar você naquele festival. Você tem que conhecer o que ele gosta, o que ele faz, sacar, por exemplo, se é um festival de sei lá, circo, que grupos circenses que ele colocou lá? Ele gosta mais de malabares, o cara gosta mais de tecido. Vai sacando o que é... Para quem você vai conversar, esses compradores, vai sacando o que ele compra, o que ele gosta de bucar. É um festival de cinema? Dá uma olhada na programação, que tipo de filme que rola. É um festival de música? Favela Sounds, por exemplo. Eu sou um grupo de chorinho. Eu vou conseguir tocar no Favela Sounds? Não vou. Porque a curadoria do Favela Sounds não tem nada a ver com o meu trabalho. Então eu preciso saber o que o programador do Favela Sounds faz, cara. Senão eu não vou perder meu tempo oferecendo para ele. Eu vou lá no Clube do Choro, eu vou lá em outros lugares oferecer o meu trabalho, né? Um caso aí que a gente deu uma estudada, foi o caso do irmão do Jorel. O desenho. O cara realmente ele cresceu assistindo cartoon mesmo. E eles vão estar semana que vem aí, Thiago, no Lobo Fest. O animador do Irmão do Jorel, galera. É muito engraçado, gente. É a melhor coisa, gente. É muito. Eu sabia tudo. Eu só queria saber que era. Ele fez essa salada porque ele sabia, né? Muito engraçado. Quando ele chegou para fazer o pitching lá no pessoal do cartoon, cara, a galera falou: não, é isso. O cara sabe o que vai acontecer no Jorel. Irmão Jorel. É muito engraçado. E isso, gente, quando você sabe para quem você vende, com quem você está falando, você vai saber também como construir o seu conteúdo. Porque, cara, uma coisa muito comum da nossa área é a gente sempre falar assim, eu vou fazer o meu projeto, foda-se, eu vou fazer o meu projeto. Massa. Importante fazer o nosso projeto. Muito importante, porque é aquilo que te motiva e tal, e tal, e tal. Mas a gente começa a sacar, se a gente quer viver disso... E se eu sou músico e eu quero viver de música, e eu quero tocar nos festivais, eu também tenho que, cara, tocar nos lugares certos, assim. E principalmente a galera do audiovisual, cara, tem trocentos festivais de cinema por aí, por exemplo, que faz só cinema. E eu só quero fazer filme autoral. Massa, o Cartoon não vai comprar o seu filme. Entendeu? Então você tem que saber pesar. De repente você faz o teu projeto autoral, mas você está também fazendo um projeto que tem a ver com aquele canal ou com aquele festival. E aí você vende um projeto para aquele. Então é muito importante saber construir o seu conteúdo. E não tenham medo, cara, de fazer coisas populares, de fazer coisas que circulem. Façam tudo. Faz o seu autoral, faz o seu mais underground e faz também o que vai vender, o que... Cara,
é DJ, toca na festa que você quer e toca no casamento, porque você vai ganhar dinheiro tocando no casamento, cara, não é, entendeu? Tocando, isso tudo é importante e nada tira a importância de um ou de outro, entendeu? Isso aí a gente não pode cair nessa também. E sempre você definir estratégias para conversar, assim, para falar, para defender. Então você vai lá, conhece, igual a Daniela estava contando, né, do caso, conhece alguém que é muito importante para você, vai lá falar com a pessoa não está interessada, mas aí você chegou com um discurso tão bacana que ele, mesmo não interessado, ele vai me ouvir, porque ele ficou curioso do que eu posso chegar e falar qualquer nonsense absurdo para ele, cara, aquele beija-flor, não sei o que, o cara vai olhar ali. E aí eu construo uma coisa, então assim, construam abordagens interessantes, assim, para quando vocês forem vender o que vocês fazem. Por isso que eu acho que é importante quando você fala de conhecer as pessoas, os lugares, os negócios, né? E começar a fazer esse olhar para tudo, né? E é um exercício. Porque você capta exatamente aquela pessoa que está ali, sei lá, um exemplo que aconteceu comigo na Campus Party. Uma pessoa fazendo uma palestra e era uma pessoa que eu não conhecia. A princípio eu não sabia dela, do trabalho dela, eu fui assistir a palestra porque era uma palestra dentro da temática de mulheres e tecnologia, me interessava. E aí, quando terminou a palestra, ela abriu espaço para pergunta. Então, todos os meus movimentos foram friamente calculados. Porque quando ela abriu espaço para pergunta, eu falei que eu tenho que perguntar. Então, eu não podia, tipo, foda-se se eu estou aqui no meio da Campus Party, tem um monte de gente, e tipo, ou eu perco a vergonha e faço uma conexão que vai ser importante para mim, ou então perco uma grande oportunidade que eu não sei quando é que eu vou ver essa mulher. E pela palestra dela eu fiquei encantada porque ela estava fazendo um monte de coisa muito foda na área de tecnologia. E ela tinha acabado de voltar de uma missão nos Estados Unidos, tinha feito uma mentoria na Casa Branca, então, cara, eu quero me conectar com essa mulher, e falando de tecnologia. Aí eu me apresentei, então assim, quando ela abriu espaço para pergunta, eu não perdi a oportunidade. Aí eu me apresentei, falei que eu era das Spy Ladies, quando eu falei que eu era das Spy Ladies, ela falou assim, nossa, eu estou procurando o grupo de vocês, quero falar com você. Aí, depois eu falei assim, inclusive se eu estou aqui hoje, falei quem foi a pessoa responsável pela minha trajetória. Então não só para honrar a pessoa, porque também para mostrar uma conexão que vai me validar. Entendeu? Então, assim, ela já tem onde buscar uma referência minha, porque eu não sei, ali não tinha eu não sei se eu ia poder mostrar cartão para ela, se eu ia ter outro lugar para conversar, então eu não sabia, meus únicos 2 segundos ali. E aí ela falou assim, nossa, você não me conhece, inclusive ela estava aqui na palestra, aí a pessoa tinha levantado já. Então, assim, já foram duas conexões importantes. Quando eu vi que ela estava acabando a palestra, olá, bem-vindo. Pode sentar, entra aí. É porque a gente tem horário. Entendi. Vocês têm que voltar. Obrigada, Raimundo. Tudo bem? Boa noite. E aí, quando eu vi que estava terminando a palestra, e aquilo para mim foi meio que uma deixa que ela deu, eu já fui prestando atenção no movimento dela. Eu já estava sentada mais perto da saída do palco, aí eu fui levantando, porque a hora que alguém chegasse, nunca mais eu falo com ela. Então foi a primeira pessoa que ela falou na hora que ela desceu do palco. E eu fiz tipo um pitch mesmo. Eu falei assim, olha, meu nome é Daniela, sou das Palheiras, me procura, quero falar com você. E eu tenho uma proposta que eu quero transformar Brasília no Vale do Silício brasileiro. Ponto. Tipo assim, que eu podia fazer. Aí ela falou assim, vamos marcar um café. Eu falei, tô livre semana que vem. Ela, então já vamos marcar. Eu falei, olha só, que legal. E de lá pra cá, a gente já tá super parceiro. Você poderia não ter falado com ela, não ter tido a oportunidade, entendeu? Acho que isso é o pior que pode acontecer, tipo... o não a gente já tem, né? Eu lembro que esse ano mesmo a gente fez o Elemento, o Movimento, né? A gente trouxe a Monique Evan e tal. E tipo, eu queria muito trocar uma ideia com a Monique, tipo, uma referência assim hoje, né? E, véi, aí eu fiquei todo assim, véi... Aí acabou, mas assim, é bom que a gente tem um contato e tal, dá pra trocar, mas tipo... Aí depois você fica, porra, velho, por que eu não falei com a pessoa? Tipo, véi... Pois é, cara. O que mais pode acontecer? E a gente idealiza, né, cara, às vezes, assim. A gente vê muito, acho que... Eu acho que isso que é o mais legal, assim. E aproveitando, eu acho que tem tudo a ver com a oficina essa semana. Porque vocês estão em diferentes etapas,
todo mundo aqui, seja a galera que está como oficina, a galera que está como palestrante, que está como colaborador, que é para mostrar exatamente isso, que não precisa ter esse receio, esse distanciamento, esse endeusamento. As pessoas passaram por diferentes etapas, elas estão sendo, olha que legal, ela está falando, dando altas dicas, Dani também, sabe? E aí é exatamente pra gente desconstruir isso, porque às vezes a gente fica pensando, não, porque um dia a gente não teve oportunidade, e ainda continua reforçando o estereótipo de que a gente é vitimista, e não tem que ser por aí, a gente tem que explorar as oportunidades e observar isso com grandeza, se sentir empoderado. Imagina que relação boa quando a Dani deve ter falado com a moça, falou, tava procurando alguma de representante de vocês, imediatamente você já brilhou. Até hoje eu converso com ela, eu tipo assim, não tô acreditando nisso. E a gente tá muito próximo, eu já fiz um evento com ela, a Campus foi em julho, né? Julho. A Campus foi em julho, agosto, setembro, outubro, 4 meses. Então a gente já montou um grupo de empreendedorismo. Olha só. Eu já tô participando do projeto dela, que é o INDU, né? Que é um projeto de empoderamento feminino. Ela já me apresentou para umas infinitas pessoas, que eu inclusive estou sendo contratada para o projeto por causa disso. E assim, eu tô assim, tem hora que eu falo assim, e ela vive brigando comigo, porque eu falo assim, qual é o seu interesse nisso? Eu tô começando a achar que eu sou inteligente mesmo, porque não é possível, porque eu não tenho nada. O currículo da mulher começa a falar, e aí você começa a perceber, inclusive, que tipo assim, as pessoas realmente muito fodas, elas são acessíveis, elas são muito acessíveis. Então, se tem alguém montando banca, tipo, cara, nem precisa, pode dar um tempo, aquela pessoa vai ter o tempo dela, que ela vai cair vai processar, né? Porque, tipo assim, e ela não teve mesmo que você falou, né? Tipo assim, ela não teve isso de, tipo, não vou compartilhar com você minhas redes. Cara, ela tá compartilhando tudo, sabe? Ela tá, E aí, outra coisa que eu acho que é muito importante, que eu comecei a aprender, porque eu não tinha coragem, então, assim, né? Há não muito pouco tempo atrás, sei lá, 1 ano atrás, talvez eu não fizesse isso que eu fiz nessa campo. Mas eu comecei a prestar atenção nas pessoas que eu estava achando que estava realizando alguma coisa. Então, todo lugar que eu estava com alguém, assim, eu comecei a prestar atenção mesmo. Tipo, é porque a pessoa está pescando. Isso é importante, porque começa a ser um movimento natural. A partir do momento que você vai indo cada vez mais para os eventos, conversando com pessoas que têm os mesmos interesses, compatíveis com o que você está fazendo, isso vai ficando muito mais tranquilo, até porque você sabe muito bem a sua ideia. Você só vai aprimorando ela, né? Conseguindo verbalizar ela da melhor forma. Eu sei muito bem sobre isso, que aparentemente eu consigo falar, mas eu sou a pessoa mais tímida da face da Terra. Eu só fico palito, fico só entendeu? E aí eu tive que, por conta da ideia de empreender, eu tive que inclusive sair da nossa zona de conforto, que é algo para mim que foi muito caro, mas muito importante. Por exemplo, a gente podia ter escolhido fazer a oficina lá na Ceilândia, que é um lugar que basicamente a gente já estava ligado, era só chamar os amigos para que eles fossem, né, ainda que não necessariamente estivessem interessados, mas a ideia é essa, se a gente está falando de descentralizar e fazer a democratização do saber, a gente tem que sair da nossa zona de conforto, ir na outra cidade satélite, conversar, porque você vai perceber, nossa, ele não é tão distante assim. A gente passa por coisas muito parecidas e nessas trocas a conversa vai ficando muito mais fluida, muito tranquila. Eu duvido, que independente se a gente continuasse conversando várias coisas como foi ao longo da semana e vocês não soubessem quem é quem aqui por conta do currículo, você conseguiria conversar com a Daniela tranquilamente, conseguiria conversar com ela, conseguiria conversar com ela tranquilamente, só que aí isso que é interessante enquanto rede. Você não precisa ficar focado no currículo da pessoa, mas é fazer conexões humanas, perceber que o outro ali é semelhante, que passa por coisas... É porque a nossa sociedade se construiu muito em cima do fazer. E do fazer, você só é alguém se você faz isso ou aquilo. E as pessoas esquecem o ser, entendeu? Você tipo, faz, você já fez alguma coisa, você já foi. Tipo, fazer, né? É a titulação, porque o que tem de gente com título que não faz porra nenhuma, tem lá doutorado, mestrado, estudou fora, tá com essa bagagem toda de fora, sei lá. E não fez nada com isso. Não fez nada, e não fez nem metade do que deveria ter feito, e muito menos do que poderia ter feito. O Almir quer falar, gente. Pois é, muita questão do medo, né? Porque a gente fica... O maior receio é de você mostrar o quanto você é frágil, o quanto você é humano, o quanto você tem vários erros.
a gente não quer expor. E aí a gente, é esse medo de expor as nossas fraquezas que faz com que a gente não crie as nossas próprias oportunidades. E aí, a gente é responsável pela nossa própria. Exatamente, só que essa ficha, cara, cai às vezes, né? Demora a cair. Demora a cair. Isso aí você vê, nossa, ele se comunica bem, ele tem isso, tem aquilo. Aí você começa a fazer um parâmetro com a sua vida. Aí você começa a analisar toda a sua vida. Eu não fiz isso, não fiz aquilo, eu não tomei essa decisão. E aí você perde a oportunidade. Não, olha, gente, assim, tá praticamente terapêutica essa oficina, mas eu acho que não tem outro caminho, assim, que é o seguinte, eu falo por mim, assim, eu também era muito tímida. Eu vou fazer 41 semana que vem. Sério, tem tipo 4 anos, eu era outra pessoa, de timidez, assim. Mas eu fui me obrigando, cara, porque é isso, tipo, se eu não me obrigar, eu falo, gente, eu preciso sair desse lugar, assim, eu preciso ir vencendo esses medos e vencendo, e me expondo mesmo, até que eu cheguei, sei lá qual o retorno que foi, que aí eu falei, gente, pronto, esse ano, sabe aquela promessa do ano novo? Esse ano eu vou me expor a tudo que eu puder e sair desse lugar, e é isso, e a gente vai perdendo esses medos, cara. E aí você ouve assim, pô, que legal, você gosta de falar, né? Eu falei assim, eu gosto de falar. E aí eu fui percebendo que sim, vai me redescobrindo, assim. E isso, por isso que eu acredito que a saída é a cultura. Porque a saída faz a gente se conectar de outras formas, entendeu? Faz a gente se conectar com... Inclusive ampliar as representatividades. Isso que eu acho mais genial, assim. Enquanto a gente não tiver, e principalmente falando enquanto moradora de periferia, enquanto a gente não tiver milhões de referências positivas, de pessoas que deram certo, empreendimentos, ideias criativas, pessoas que não foram na casinha, não se encaixaram dentro da casinha, mesmo assim são felizes. Enquanto a gente não tiver esses vários exemplos, a gente não vai poder opinar, a gente só vai ser boi. Exatamente. Ai, meu Deus, agora eu vou pro açougue ou eu vou pro frigorífico. Então a gente tem que ampliar essas referências. Tem que cada vez momentos como esse serem mais comuns, para que as pessoas hoje não tem problema. Hoje eu decidi ir pro Festival do Favela Saúde, mas amanhã, se eu quiser, eu vou para uma oficina de empreendedorismo. E amanhã eu já vou para um sarau. E livres, né? Livres, né? Uma escola que, tipo, tem muito orgulho, tipo, da galera que me formou, que passa essa parte de cultura, que é muito legal, que você tem umas missões, uns valores assim, que é muito nossa, assim, que vem de outras gerações já que foi passando, que é essa parte assim de você saber o que você quer, né, de verdade, o que você está fazendo, por que você está aqui, porque quando eu entrei no projeto assim, eu entrei porque eu já tinha um curso técnico de contabilidade, aí estava já fazendo contabilidade, precisava de alguém nessa parte de contabilidade e... Massa, né? Massa. Então eu tô aqui fazendo meu trabalho e tô aqui, vamos lá, vamos tocar. Aí daqui a pouco tu começa a se envolver na parte de cultura, aí você já não é mais só o contador, você já tá aqui escrevendo um projeto. Exatamente. E a pessoa que, tipo assim, tem a parte foda assim pra gente, é que ele falava assim, toda vez que ia falar alguma coisa, que ia ter que falar ou que ter que dar uma entrevista, a gente fala, não, deixa que ele fala, que ele fala bem pra caramba, ele fala muito bem. Se for para resolver alguma coisa de papel aqui, qualquer pendência que tiver, pode falar comigo que eu resolvo. E isso é me ligando. Não vem falar comigo pessoalmente não, que não vai resolver nada. Me liga, manda um e-mail que eu resolvo. E a gente ficava nessa perspectiva assim de falar. Aí ele virava pra nós, velho, quem é que fez isso aqui? Aí eu tipo, foi nós. Então, eu não tô entendendo não, qual é a dificuldade. Você me conta o projeto aí todinho. Aí a gente parava assim e falava, velho, o que esse bicho tá falando? Eu me deixei pra casa, a gente já terminou o projeto, já tá de boa. Não, como é que é o projeto? Aí a gente ficava. Não tô entendendo qual é a dificuldade, então você acabou de me vender o projeto de novo. E foi nessa terapia, né? E fica nessa terapia. E foi nessa. Assim, é verdade, chega lá. Não foi você que fez também, não foi? Aí, Ana, quando a pessoa fala assim, nossa, parabéns, fulano de tal fez um projeto lá e tu, oxi, fulano de tal também tava lá. Não foi só ele, não, você estava lá. Então calma aí, é verdade. Quando ele falava assim muito pra gente, velho, quando você pode ser pro carinha que tá ali sentado, pode ser com o presidente da empresa, você tem que vender seu projeto do mesmo jeito. E tem que ter aquela convicção de falar assim, né? Eu consigo, eu posso, eu faço. Então, porque senão você larga e vai fazer outra coisa. Exatamente. E no dia que você conseguir explicar para os seus familiares, sua avó, é o melhor termômetro, né, gente? No dia que eu conseguir falar para o familiar, porque a gente, quando começa a empreender, muito bom. A mãe fala bem assim, ela fica, isso não vai dar futuro. Cultura, assim, ixi! Foge disso,
Aproveita o milhão, vai estudar, vai fazer o concurso. Vai estudar, né? Tipo, vai estudar, então, né? no dia que você conseguir explicar para sua avó o que você está fazendo, o dono da empresa, de qualquer empresa, é fichinha. A ideia de que eu não virei milionário ainda, porque ela falou que todo empresário é milionário, mas ela já esqueceu a parte do concurso e a parte de estudar. Ufa, né? Ufa! Não precisa mais fazer concurso e estudar. Ela só fez Não, minha mãe da também. senhora, Até um tempo atrás ela falava, tudo. mas concurso eu nunca, mãe. Isso não, isso não é pra mim, não. Deus me livre. Só um exemplo prático, assim, uma coisa bem prática que aconteceu comigo. Assim, eu não tenho curso superior nenhum, absolutamente nenhum. E aí eu sempre tive pavor de faculdade, pavor, eu tinha pânico. Eu terminei meu ensino médio, eu sabia o que eu queria ser, mas eu não queria fazer faculdade. E aí eu tinha essa crise dentro de mim. Aí um dia eu pensei, tá, o que eu vou fazer da minha vida? Como eu sempre fui apaixonado por escrever, eu comecei a escrever livros e aí, consequentemente, acabei parando numa editora popular e aí isso foi crescendo, fui trabalhando nisso. E aí eu pensei, tá, e aí continuei me sentindo uma pessoa insignificante. Aí uma vez, certa vez, eu estava lendo um livro, não era nem um livro que eu estava lendo, eu estava com um projeto de levar escritores para a editora popular. Só que na comunidade onde eu trabalhava, né, como editor, não tinha escritores, as pessoas não queriam escrever. Falei, meu Deus, por que ninguém quer escrever algo tão bom? Aí eu peguei e pensei, tá, vou transformar essas pessoas em escritores. Aí eu criei a oficina de escrita criativa. Claro que já era uma coisa que já existia no mundo, né, que estava crescendo e tal. Aí todas as oficinas que eu participei, fiz oficina, que eu li sobre, que eu pesquisei, eu percebi que eles tinham um padrão. Falei, não, mas esse padrão aí eu não quero que seja diferente. E aí eu comecei a trabalhar com a ideia de empoderar as pessoas no sentido de que elas poderiam criar suas próprias histórias e que elas poderiam não optar por fazer isso. E aí eu desenvolvi a oficina de escrita criativa e fui dar a oficina de escrita em alguns lugares. Né? Aí eu fui na UNB e dei essa oficina pela primeira vez num curso de restauração, né, sobre livros e tal, sobre museologia. E eu fui lá, dei minha oficina de escrita criativa, cheguei lá, eu só com ensino médio, cheguei lá me sentindo insignificante, porque todo mundo que estava lá tinha doutorado, mestrado, era professor, gente que estava vindo de outro lugar e se inscreveu na oficina por acaso e foi parar ali. Eu peguei, dei minha oficina, né, tava super nervoso no começo, porque eu pensei, gente, o que eu tô fazendo aqui? O que eu vou falar para essas pessoas? Essas pessoas têm um currículo maravilhoso, o que eu tenho para oferecer? Absolutamente nada. Aí terminei a oficina e eu sempre pedi um feedback, aí um dia eu abri meu e-mail e escrevi. Aí tinha uma moça que estava fazendo doutorado, ela falou, sua oficina mudou a minha vida, porque eu consegui terminar o doutorado por causa da sua oficina. Aí eu fiquei assim, porra! E tipo, é inacreditável. Aí, é por isso que eu acredito muito nessa questão do empoderamento. As pessoas se anulam porque elas ficam com medo. Às vezes você sabe fazer um bolo de um jeito que ninguém sabe. E aí esse bolo vai revolucionar a vida de alguém, porque essa pessoa que aprendeu esse bolo com você vai montar uma empresa, entendeu? Então, essa questão é ser autor da sua própria história e construir a sua própria história. Então, para de você ficar com medo de, eu vou me anular porque a pessoa ali fala bem, porque a pessoa se comunica bem, que a pessoa tem uma bagagem, tem uma história. Você tem que respeitar isso e admirar sim a pessoa, mas você não pode se anular em função da outra. A comparação ela é paralisante, né? Então a gente se compara e não dá para comparar porque são pontos de partida, histórias e culturas completamente diferentes. Momentos de vida. Então assim, e é isso, por isso que eu falo que, gente, é abundância, vamos compartilhar, vamos dividir, porque o seu jeito de fazer vai ser único, o meu jeito de fazer vai ser único. Somos e alguém, únicos, né? E a gente vai conectar pessoas únicas que estão esperando talvez pelo meu jeito, pelo seu jeito, pelo jeito do outro. E assim, por isso que é tão importante, gente. Eu gosto muito de vir e fazer essa oficina, mais do que falar do formulário, do conexão, como você preenche e tal, é falar da importância de circular. Porque é circulando que a gente troca mais e entra em contato com uma coisa que é diferente do que a gente viveu e cresceu. E isso vai nutrindo a gente, isso vai engrandecendo a gente, isso vai dando autonomia pra gente. E isso é muito, muito importante, a gente sair da nossa zona de conforto.
Então, de repente, eu sou um grupo aqui da Samambaia e eu me apresento toda vez no encontro que tem aqui de cultura popular, por exemplo. Cara, é um lugar acomodado para mim. Eu sei como é que é, eu sei do público, eu sei o trabalho que eu faço. Agora, eu ir lá para Goiânia, fazer a minha apresentação para um público diferente, que nunca viu meu trabalho, isso é muito rico. Isso é muito rico e a gente deve explorar muito isso, sabe? Humanamente mesmo, assim, como crescimento humano e de profissionalização dentro da nossa área, assim, que é a troca, que cresce muito, né? Fala, sabe? Até estava conversando com a UEM essa semana, né? A gente sempre faz os eventos assim na Ceilândia e principalmente na Praça Cidadão, quando a gente tem um projeto lá. E tipo, só de a gente já ter vindo para outro espaço, veio outros públicos, uma galera que tipo veio pra cá e também, tipo, outras pessoas ter participado desse debate, pessoas que às vezes a gente já não conhecia. Ali, de certa forma, a gente já conhece o público, sabe? Aqui não, aqui às vezes aparece outra pessoa, dá oportunidade para outras pessoas escutar o que a gente está formando lá. Tipo, porque aqui formou uma rede, tem todo um acúmulo, e a galera vem, escuta, isso é muito foda, circulação, esse negócio. Circulação é muito importante, gente. Se todo ser humano, por exemplo, eu sei que na Europa, assim, tem muito uma tradição dos pais mandarem, assim, os filhos para viagens cedo, sei lá, 15 anos, não sei. E não é tipo mochilão, pega, vai conhecer aí outros países. Porque isso é muito rico, cara. Isso aí na história da humanidade, a gente, esse encontro de culturas diferentes. Cara, meu pai era do Maranhão, de uma cidade chamada Nova York. Minha mãe era do Uruguai, eu nasci no México. Cara, olha a doideira, assim. Totalmente internacional. Uma doideira, enfim. E se a gente busca... Mas assim, e se a gente busca as nossas raízes, a raiz de cada um de vocês, cara, é assim, a mãe veio não sei da onde, o pai veio não sei da onde, e aí aquela mistura doida deu você, entendeu? Isso é muito louco de você pensar, né? E isso é cultural, assim, pra mim, né? Pra mim, eu só me entendi como pessoa, juro, assim, quando eu fui percebendo esse aspecto cultural, cara, porque eu me achava um fragmento humano, assim, andando. Um pedaço daqui, um pedaço dali, foi para outro canto, e aí a cultura me ajudou, sabe? E por isso que eu tenho tanto amor, assim, pelo que a gente faz, cara, porque é isso, de novo, a gente se conecta com as pessoas de forma diferente, a gente traz outras perspectivas, seja através de livro, literatura, seja através do audiovisual, da música, seja o que for, são as expressões, né, que a gente tem. Aí eu não sei se já tá... Porque a gente já tá bem... Então eu vou pular, eu vou mandar isso aqui pra vocês, galera. Não, maravilha. Eu quero só falar o seguinte, isso aqui é muito importante. Dentro daquela perspectiva do planejamento, vocês lembram? Um planejamento importante é vocês terem sempre anotado mesmo, faz uma planilhinha, faz um caderninho, seja o que for, com o contato das pessoas que vocês conheceram. Contato, seja de produtores de casas, de teatro, de festivais, de quem seja importante para seguir na carreira de vocês, para vocês conectarem com mais pessoas. E a gente está sempre nessa busca enorme pelo networking, ampliar cada vez mais o networking. E, enfim, isso aqui eu vou passar para vocês. Olha aqui, ó, o que eu fiz? Que eu aprendi no PowerPoint. E aí aquilo que eu já falei. Importante vocês saberem explicar quem vocês são, né? A história de vocês é única, a ancestralidade que cada um carrega é único. Então, assim, isso faz parte do trabalho de vocês. Isso certamente é o tempero que vocês colocam no dia a dia de vocês. Isso ninguém tem repetido, isso é de cada um. Isso deve estar presente no nosso trabalho e tá, porque, né, não tem como não estar. Mostrar qual a importância do que vocês fazem, qual é o motivo do que vocês fazem, como vocês fazem e por que vocês querem circular. Manter sempre a rede de contatos ativa, dá um oizinho para aquele brother lá de Recife, que uma vez você conheceu, que vai que ele te ajuda a tocar lá, a ir para lá. Não é só, a gente não pode só entrar em contato com as pessoas quando a gente tem um interesse, porque a gente pode ser ponto de receber, troca. Então, muito importante isso. E isso é uma coisa que eu acho uma dica, né? Isso está bem no final mesmo.
uma coisa importante de vocês terem em mente, que é o Conexão Cultura investe nas pessoas. Você teve uma experiência única, não foi fazendo esse curso? Foi no Rio? Foi no Rio. Isso engrandeceu sua vida, certamente. Você deve ter tido uma viagem maravilhosa. E a gente tem uma política pública da Secretaria de Cultura, cara, que investe na gente, na pessoa, na nossa formação, investe. Isso é maravilhoso. Obviamente, a gente vai ter uma troca de governo agora. Eu não sei como é que foi o voto de vocês. Eu perdi a eleição completa, assim, para presidente, para governador, para tudo, assim. As políticas, elas ficam ameaçadas. Não, lógico, elas ficam ameaçadas, mas... Elas ficam ameaçadas. Por exemplo, o Conexão Cultura é um programa. Ontem teve até uma reunião do audiovisual com o novo secretário de Cultura, se chama Adão Cândido. Até que o Léo também é um secretário, agora não é. Pois é, a gente não sabe. Eu fui nessa reunião, é um técnico, ele disse que não vai desmoronar nada do que foi construído e tal, mas é um programa, o programa não é uma lei, então sempre tem fragilidades e cabe a gente, sociedade civil, brigar por isso, sabe? Porque é nosso direito. Então, assim, como a gente briga por isso? Acessando o programa, tirando o SEAC, mais gente dando números, que é o que eles querem, estatísticas de acesso, entendeu? Então é muito importante a gente garantir a manutenção do Conexão Cultura DF, que é um programa que faz a gente multiplicar sentires, criação, trocas, aprendizados, produzir mais gente, encontros, trocas, né? Isso tudo é o que faz, é a formação humana, é o que transforma o nosso dia a dia, é o que vai fazer o nosso mundo melhorar. E eu gosto muito de uma frase do Gilberto Gil, que foi nosso ministro da Cultura, que fala que a cultura é como usina de símbolos de um povo, a cultura é o conjunto de signos de cada comunidade, das nações. A cultura é todo o sentido dos nossos atos, né? É a soma dos nossos gestos, é o nosso senso, é o nosso jeito de ser, é a nossa política cultural, que faz parte dessa política de uma sociedade, de um povo, nesse nosso momento aqui, nessa existência aqui na Terra. E é isso, gente. Muito obrigada.